Fala, torcedor vascaíno, fala, torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. O Vasco da Gama amanhã enfrenta a equipe do Sport às 8h30 da noite, lá em Recife, né? E nós estamos aí na perspectiva de que o Vasco consiga fazer uma boa atuação, assim como fez contra a equipe do Botafogo, que o Vasco consiga, de fato, jogar um bom futebol, que o Vasco possa apresentar um equilíbrio melhor, porque isso é o que tem faltado a esse time. Em uma partida o Vasco joga muito, e 2 partidas seguintes o Vasco joga mal, depois volta a jogar bem, joga mal, e o Vasco não consegue manter uma constância da forma de jogar, e também não consegue manter uma constância em vitórias. Então o Vasco é uma equipe que, quando ganha uma partida, as próximas ele não consegue desempenhar um bom resultado, então ou ele perde ou ele empata, e o Vasco ele necessita de uma vitória amanhã contra o Sport, para se afastar da zona de rebaixamento, para manter uma distância boa desses times que irão disputar contra ele. O Vasco contou na última rodada com a sorte de todo mundo que está abaixo dele perdeu ou empatou, né? Então o Vasco ele precisa amanhã dar um bom resultado contra a equipe do Sport, até porque é o lanterna do campeonato. Então o Vasco não pode se dar ao luxo de perder esses 3 pontos, mesmo sendo fora de casa contra a equipe do Sport. Do lado de lá, a equipe do Sport ela vem com 4 resultados positivos, por assim dizer. A equipe do Sport não perde há 4 jogos, então eles vão querer manter este bom resultado, vão querer manter esta sequência de não perder partidas, né? E principalmente jogando em casa, eles vão buscar ao máximo a vitória. Então é um jogo bem difícil, um jogo bem complicado. A última vez que o Vasco jogou contra o Sport deu aquela confusão, foi com honey goal e tudo mais. A gente espera que também não tenha nenhum tipo de confusão desse tipo lá na Ilha do Retiro, mas o Vasco ele precisa dessa vitória, mais do que qualquer outra coisa. O Vasco necessita não só para se afastar da zona de rebaixamento, dar uma resposta ao seu torcedor, como para pegar confiança, né? O Vasco necessita, nesse período em que vai pausar para os amistosos, as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Ele necessita que o Fernando Diniz consiga treinar essa equipe, que os reforços que estão chegando ele consiga encaixar bem nesta equipe, consiga ter uma variação de jogo, consiga ter uma variação tática, e principalmente que o Fernando Diniz consiga, com esse elenco, fazer com que o Vasco não só ataque bem, mas defenda bem, que ele consiga trabalhar bem sem a bola. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem encontrado no Vasco da Gama, que é uma equipe que consegue, com a bola, fazer transições, consegue atacar, consegue produzir, mas sem a bola, o Vasco ele não consegue ter uma efetividade, ele não consegue fazer uma marcação de fato que neutralize os ataques do seu adversário. Contra a equipe do Botafogo, o Vasco jogou bem, o Vasco teve esse equilíbrio na defesa, teve esse equilíbrio sem a bola, então o Vasco ele precisa manter essa boa jogada, essa boa maneira de jogar, como ele fez contra a equipe do Botafogo. Porque voltando dessas eliminatórias, o Vasco vai enfrentar o Botafogo novamente na Copa do Brasil. Então, esse jogo contra o Sport já é um sinal que o Vasco precisa estar 100% atento nessa parte final do campeonato, né? Então, o Vasco precisa fazer uma boa partida contra o Sport para garantir os 3 pontos, para poder se afastar, e principalmente o Vasco precisa jogar bem com a bola e sem a bola na Ilha do Retiro, né? O que a gente espera é mais 3 pontos, que o Vasco consiga de fato voltar com essa vitória para casa, e com isso começar a se afastar dessa zona da confusão, e que principalmente os reforços, caso entrem nessa partida contra o Sport, eles possam mostrar resultados. O Andrés Gomes já mostrou um tipo de resultado, ele já deu uma assistência, né? Entrou bem contra o Corinthians. Contra o Botafogo, é verdade, ele não atuou brilhantemente, mas ele precisa começar também a dar esse resultado. Talvez o Fernando Diniz consiga colocá-lo no segundo tempo, né? A gente fica apenas no aguardo do Robert Renan, se ele vai conseguir entrar ou não, e do Matheus França já tem capacidade física para conseguir entrar e dar um bom retorno já à equipe do Vasco da Gama. Matheus França, dizem, né, segundo os jornalistas que cobrem o Vasco da Gama, que ele chegou bem fisicamente, né? Então é um jogador que já está basicamente pronto para entrar, para jogar no sentido da questão física, né? Já o Robert Renan não. O Robert Renan talvez precise aí de mais um pouco de tempo para poder treinar. Então é isso, torcedor vascaíno. Diz aqui para mim o que você acha
que vai acontecer amanhã na Ilha do Retiro, qual será o placar do jogo, tá? E no mais, nos vemos no pós-jogo. Forte abraço, sempre Vasco.